Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando Deus ele ordena a Moisés, a dar os 10 mandamentos. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que hoje eu não vou pregar os 10 mandamentos. Eu quero deixar uma parte da palavra de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã, que vai ver esse vídeo. O quão grande e zeloso é o Senhor Deus pela minha vida e pela sua vida. Irmãos, a palavra de Deus ela diz no livro de Êxodo. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e me guardam os meus mandamentos. Irmãos, o que Deus ele quer dizer hoje na palavra dele para minha vida e para a sua vida? Deus ele é um Deus zeloso. Deus ele é aquele que ele não divide a glória dele com ninguém, né, irmãos? E quando ele fala que ele visita até a terceira e a quarta gerações passada, né? E muitas vezes a maldição dos pais que está lá atrás, daqueles que odeiam a Deus, né? A maldição fica permanente, né? na vida das pessoas. Por quê, irmãos? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que tem pessoas, irmãos, que na família o vô não era casado, a avó não era casada, era amaziada, e assim passou pro tataravô. O tataravô também tinha 3, 4, 5 mulheres e nunca se definiu com ninguém, nunca casou. Sempre teve 4, 5 famílias e permaneceu dessa forma. E aí passou pro avô. O avô também não deu certo com nenhuma das mulheres. Foi avô de uma família, de outra, e não teve nenhum tipo de casamento. Só teve 3, 4, 5 mulheres. E ali não deu certo com nenhuma e acabou, né? A maldição do tataravô passou pro avô, do avô pro bisavô. O bisavô também, ele não conseguiu casar. Ele conseguiu ter a relação com uma família. Depois teve outras e depois teve outra, 3, 4, 5 mulheres, um filho de cada pai, outro de cada mãe, e ali aquela misturada toda. E afinal de tudo morreu e não conseguiu ter um relacionamento, uma estrutura fixa, um casamento fixo, né? Viveu na prostituição, viveu na fornicação e não fez aquilo que agradava o Senhor. E ali passou pro pai. O pai também não conseguiu casar, o pai teve 3, 4 casamentos, 3, 4 mulheres, mas não conseguiu firmar em nenhuma. E aí veio parar em quem? Nem mim, nem você. Né, irmãos? E muitas vezes acontece isso. Né? Eu tô dando um exemplo do que, irmãos? Que acontece muito. A mulher não dá certo, não dá certo, não dá certo. Até chegar dos tataravô, dos bisavô, do pai, até chegar em você, como muitas vezes aconteceu, eu falo que aconteceu comigo. Né? Então, irmãos, o que acontece? A maldição é hereditária. É uma maldição que ela vem de geração em gerações. E Deus, ele visita a terceira e a quarta geração.
E quando chega em você, daí você vê que a sua vida tá amarrada, não dá certo, que tem palavra de maldição, e a palavra de maldição que foi feita pro seu tataravô tá vindo desde os teus antepassados e chega até você, irmão. É a palavra que está dizendo que Deus ele visita a geração daqueles que odeiam a Deus, aqueles que não fez a vontade de Deus. Então não tem como aqueles que amam a Deus, a geração deles é abençoada, como a geração de Abraão. Foram todos abençoados, irmão. Mas quando a pessoa ela se desvia da palavra de Deus e começa a vir aquela maldição, acontece isso, irmãos. O que acontece? Bom, o exemplo de Jacó, de Israel, né? Que veio, Abraão mentiu, né? Falando que Sara era sua irmã, sendo que Sara era sua mulher. Depois Isaac também fala que Rebeca não é sua mulher, é sua irmã. Também mente, né? Esaú, ele quer tomar primogenitura do seu irmão, né? E ali mente também, quer dizer, a mentira tá vindo desde as gerações lá de trás. Só que quando chega em José, irmão, José ele quebra essa maldição da mentira. Porque quando ele chega até o palácio, né, de Faraó, que a mulher de Potifar dá em cima dele, ele poderia muito bem ele ter relação com ela, porque José ele não tinha compromisso com o homem. Ele tinha compromisso com Deus, mas José corre. Mas quando ele está lá dentro da prisão, ele fala assim pro padeiro e pro copeiro, olha, lembra-te de mim quando você estiver com o Faraó. Ele interpreta o sonho dos dois e fala, lembra-te de mim quando estiver com o Faraó, porque eu nada fiz por estar aqui embaixo. José ele foi sincero, ele realmente não tinha feito nada, ele foi vítima, entendeu? Então quer dizer, ele quebra a mentira da família dele que veio lá de trás, mas chega em José para. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. Então, irmãos, a gente tem que ter um compromisso com Deus, para que a nossa geração, nossos futuros filhos, netos, não venham pagar pelos nossos erros. Ah, mas a salvação é individual. Mas Deus está falando aqui, ó, que ele visita a terceira e a quarta geração. Entendeu? Então, se a geração, irmãos, que não fizeram a vontade de Deus, não estava com compromisso com Deus, foram malditas lá atrás, a maldição ela vem hereditária. Só que como que a gente vai quebrar essa maldição na nossa vida, irmão? Fazendo ao contrário, fazendo a vontade de Deus. Meu tataravô, ele não se casou, nunca quis se casar, nunca fez a vontade de Deus. Meu bisavô, né, nunca casou, nunca fez a vontade de Deus. Ah, meu pai também não casou, também não fez a vontade de Deus. Não, mas eu vou casar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Então é assim que funciona, irmãos. A gente tem que fazer a vontade do Senhor. O Senhor ele fala lá atrás, olha, não fazer imagens de esculturas, né, não adorar outros ídolos. Deus ele está dando um mandamento. Deus ele está dando um mandamento. Irmãos, quando Deus ele chama Abraão, ele fala para Abraão, ó Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Abraão, a família de Abraão toda fazia imagens de escultura. A família de Abraão fazia ídolos. E para ele ter sido abençoado, para Abraão ser abençoado, pensa numa pessoa que era idólatra, fazia ídolos, ouviu uma voz que nunca tinha ouvido na vida, e uma voz, por isso que Deus fala que Abraão foi o pai da fé, porque ele ouve uma voz que ele nunca tinha ouvido, uma pessoa que era idólatra, e ali ele ouve a voz falando, sai da sua terra, da sua parentela que eu te mostrarei. Mas, opa, pra onde que eu vou? Não, mas a voz está aqui no meu ouvido, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua família, que eu vou te mostrar. Mas mostrar o quê? Não importa, sai. E Abraão, ele ouve a voz de Deus, irmão. Ele ouve a voz de Deus e sai. Só que ele comete um erro. Deus fala para ele sair da parentela dele.
ele leva Ló com ele. E era para ele sair só ele e a sua esposa. Então é isso que Deus está dizendo no dia de hoje, irmão. É a obediência. Abraão, ele obedeceu. Quer mais obediência que Deus falar para Abraão? Fala, Abraão, leva seu filho lá no monte de Moriá. E lá você vai oferecer ele como sacrifício. E Abraão, ele não pensa duas vezes. Quando Abraão vai estender o tutelo para bater, Deus fala, para. O anjo fala para Abraão, para Abraão, já entendi que você ouve minha voz. Você não precisa mostrar mais nada para mim. Porque você quando você estava lá embaixo, você falou, eu e meu filho iremos e voltaremos. E quando Isaac ele fala, pai, cadê o holocausto? Abraão fala, Deus proverá. Abraão já sabia no fundo do coração dele que Deus ia prover um cordeiro. Caramandaramasuya. Rabasturi Kandaranaias. Irmão, é forte o que eu estou falando para vocês no dia de hoje, irmão. É obediência e não é sacrifício. Deus ele só queria saber até onde Abraão ia. Porque Deus já sabia até onde Abraão ia, mas ele precisava mostrar para o povo. Porque se Abraão fala para sua mulher, ó, Sara, eu vou lá, vou sacrificar Isaac, Sara de maneira nenhuma como mãe ia deixar falar, não, você tá louco? Você não vai matar nosso filho não, vai procurar alguma coisa, mas você não vai levar nosso filho. Abraão ele foi calado, ele ouviu a voz de Deus e foi calado até o monte de Moriá. É isso que muitas vezes a gente tem que fazer, viver da fé, irmão. Viver da fé. Então o que Deus ele está falando para você, irmão, irmã, se o seu relacionamento muitas vezes, né, você está num relacionamento que o seu marido ainda não quer casar, ou vocês estão acomodados com só se ajuntar, já tem os seus filhos, irmão, além disso, tem muito mais coisas além disso no mundo espiritual. Vocês não podem viver em fornicação, vocês podem perder a sua salvação. Ah, mas meu marido não é crente, mas irmã, se o seu marido não é crente, você é crente, você tem que casar. O seu marido tem que saber que a sua salvação, se ele te ama e você tem um propósito com Deus, ele tem que fazer aquilo por você. Se ele te ama, ele tem que fazer isso, irmão. Irmão, você não pode deixar que a sua esposa, né? Ah, mas ela não é crente, eu sou crente. Então, irmão, se ela te ama, ela tem que ir com você até o final. Entendeu, irmão? O meu tataravô não era casado, o meu bisavô não era casado, a minha mãe não era casada, mas hoje eu casei. Eu entendi o princípio de Deus. Deus, no princípio, ele fez o céu e a terra. Deus, ele trabalha com princípios. Princípios. Princípio é o começo de tudo. Então, a gente tem que fazer o começo de tudo na presença de Deus. Então, é isso que Deus, ele me direciona hoje pelo Espírito Santo para estar alertando. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, porque o casamento é princípio. Para os seus filhos ser abençoados é princípio, é casamento. Então, como Deus ele visita a terceira e a quarta geração, irmãos, quebra essa linha de maldição, porque muitas vezes as pessoas não conseguem, não dá certo em nenhum relacionamento. Ah, meu pai não deu certo, minha mãe não dá certo, ah, eu também não dou certo. E já coloca a palavra de maldição que não vai dar certo. Não, vai dar certo. Se meu pai e minha mãe não se casou, se meu tio, minha avó, meu avô, meu tataravô, seja lá quem for, não deu certo, na minha vida vai dar certo. Você tem que pensar com Deus positivamente. Vai dar certo. Jesus está na minha vida e tudo vai andar, tudo vai dar certo. É isso que Deus ele vem trazendo no dia de hoje para a minha vida e para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Vai dar certo. O seu casamento é uma bênção. A sua família é uma bênção. Tudo vai dar certo. Hoje a palavra é para as famílias. A palavra é para a família ser edificada. Josué ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos 16:31 fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmãos, não é brincadeira, a palavra de Deus é princípio, a gente tem que trabalhar com princípio. Quando a gente trabalha com princípio, tudo dá certo. Então é isso que Deus, né? Deus ele vem direcionar hoje essa palavra para que a gente possa, né, fazer a vontade dele, para que a gente possa, irmão, ser abençoado na presença do nosso Senhor Jesus. E você que pensam
que pensa que não vai dar certo, você tem que colocar tudo nos pés de Jesus. Coloque nos pés, não digo mais, nas mãos de Jesus. Coloque as suas causas na mão de Jesus. Coloca no pé da cruz, dobre o joelho, né? Coloca porque Deus ele morreu por mim e por você para nos dar a vitória. Ele fala: olha, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo e vocês vencerão. Na presença de Deus somos mais que vencedores, podemos tudo naquele que nos fortalece. É a palavra que nos diz, que nos afirma que nós somos o dono da vitória em Cristo Jesus. Então é isso, meus irmãos, que eu te deixo no dia de hoje, a palavra de Deus. Se não deu certo para as pessoas que estavam lá atrás e em sua volta, que fala que também a sua vida não vai dar certo, irmãos, já deu certo no nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade de vida. Primeiramente agradeço a Jesus, porque só estamos respirando esse ar lindo e maravilhoso, porque o Senhor tem nos concedido. Ele fala que nenhum poder é dado ao homem se do alto não for concedido. Então é isso, irmãos. Coloque a sua causa na mão de Jesus, coloque seu esposo, seu futuro esposo, nas mãos de Jesus. Se você é jovem, está namorando, e se Deus preparou esse varão ou essa varoa na sua vida, casa, irmão. Casa. Porque muita gente acha que vai arrumar uma pessoa decente, num forró, no baile funk. Não. Se Deus tirou do jardim dele para te dar, da casa de Deus, então casa, irmão. Faça a vontade do Senhor, porque é permissão de Deus. Se Deus ele tem preparado o melhor para você. Ah, mas irmão, Deus ele faz o possível e o impossível, Ah, mas minha mulher não é crente, irmão. Ora a Deus que Deus ele vai transformar. Mas meu marido não é, ora a Deus que Deus vai transformar o seu marido. Deus vai transformar a sua esposa. Persevera, não desanime, não desista dele não, Porque, irmão, irmã, Deus é contigo. Ele fala apenas: esforça-te que eu te ajudarei, Então a ordem é para marchar. Deus continue abençoando e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos.